votação de esquerda, um voto consciente. Queremos também agradecer todos que participaram da nossa campanha, o pessoal do PSOL, o pessoal da UP, o Paulo Tenório, que foi um baluarte nesta campanha. Enfim, todos que, direto ou indiretamente, estiveram conosco nesta batalha, que não é muito fácil, mas nós estamos aí na luta do dia a dia. Em primeiro lugar, eu queria informar assim a minha candidatura, como ela transcorreu, porque é muito importante que a população tome conhecimento. Em primeiro lugar, nós tentamos formar um grupamento de esquerda em nossa cidade, haja visto que tem o PCB, o PSOL, a UP e o PT. Era o nosso objetivo atraí-lo para o nosso lado. Passamos mais ou menos um ano conversando com o PT. O candidato do PT era o Pedro Veloso, eu seria candidato a vice-prefeito. Depois a direção estadual do PT puxou o tapete do Pedro Veloso, mas nós tínhamos dito durante toda a conversação com o PT que caso o PT não fosse até o final, nós iríamos para essa batalha. E foi o que fizemos. Então o Pedro Veloso, ele foi excluído da sua candidatura a prefeito pelo próprio PT. Depois ele fez crítica a Sivaldo Albino, mas terminou indo para os braços do Carrasco. No caso, o PSB de Sivaldo Albino funcionou como o carrasco do Pedro Veloso, como o próprio PT, a sua direção estadual. Então nós fomos em frente com uma aliança com o PSOL, que foi muito importante essa aliança de esquerda, e o resultado não foi assim satisfatório. Na realidade, quando você se candidata mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes, por ser a nossa sociedade burguesa, então ela é muito hostil. Então ela é hostil àquelas pessoas que se candidatam mais de uma vez. Muito embora nós tenhamos e temos o melhor programa de governo. Então a população precisa de acordar para Jesus e começar a votar nos candidatos que têm melhores propostas. Nós tínhamos as melhores propostas, mas infelizmente a população não acordou para isso. Evidentemente que foi uma eleição assim atípica, onde algumas pesquisas que foram realizadas, elas espelhavam uma situação irreal. Por exemplo, não existia uma pesquisa que dizia que o índice de rejeição do prefeito Isaías Reis era alto, e o índice era muito alto. O resultado da eleição, a vitória de Sivaldo, demonstra isso. A outra coisa também é que não foi dito o índice de indecisos. O índice de indecisos chegava a 50%, 70% da população. Teve momentos que era 70% o índice de indecisos. E todos nós sabemos que os indecisos é quem decide as eleições. E foi exatamente o que aconteceu. Evidentemente que o candidato ao prefeito, o Silvino Duarte, ele teve uma boa votação. O grupo que ele faz parte deveria realmente perder as eleições. Isso é um aspecto positivo. A vitória de Sivaldo foi que o grupo do prefeito, que está encastelado há mais ou menos 20 anos, há 20 anos a mais de 20 anos que o burguês Armando Monteiro é quem dita as regras da política em Garanhuns. Armando Monteiro tem nada a ver com Garanhuns, mas Garanhuns é uma cidade cosmopolita, onde a legião estrangeira é quem determina a política. Então esse grupo realmente precisava de sair, né? Já faz muito tempo que estava no poder e os desmandos eram muitos, com um prefeito amostrado. O que foi eleito é tão amostrado quanto Isaías. O Sivaldo é amostrado do mesmo jeito, não é? Mas vamos ver a sua política qual vai ser. Por exemplo, a administração atual tem cerca de 3.500 contratados, que boa parte já saíram, e mais ou menos 4.000 efetivos. Sivaldo, que é metido a o homem certinho, etc., será que ele vai reduzir isso?
A nossa proposta era que o índice fosse 5 ou 10% do número de contratados. Ou seja, se o município tem 4 mil efetivos, que é mais ou menos isso, deveria ter no máximo 200 a 400 contratados. Mas o que acontece é que existe um exército na prefeitura municipal, que é um exército eleitoral. Quando o Silvino é candidato, ele parte com mais de 10 mil de largada, que são exatamente os contratados e os seus familiares. Se Valdo quer meter dar certinho, vamos ver se ele vai cortar isso, ou se vai aumentar. Essa é uma questão. Então, desde o governo Luiz Carlos, que o número de contratados é semelhante ao de efetivos. Isso é uma coisa que a população não se tocou nisso. A outra questão é se os vereadores vão ter cargos na prefeitura ou não. No debate que houve na Rádio Jornal, eu fiz essa pergunta a Zaqueu. Ele admitiu que outrora tinha ingerência, tinha cargos, falando de base aliada, etc., mas a gente sabe que isso não pode existir. Um vereador não pode ter cargo na prefeitura. Vamos ver se o Sivaldo, que é metido a santo, não é? Todo certinho, se ele vai destinar cargos para os 17 vereadores. Para que isso? O prefeito, quando faz isso, é porque ele sempre tem um propósito de aplicar um remédio amargo para a população. Por exemplo, o prefeito Isaías Regis, em plena pandemia, doou vários terrenos para iniciativa privada, para o SESC, que inclusive nós iríamos anular essas doações. Aonde tem o Parque Rubem Vanderlinde, o Pau Pombo, ele doou para o SESC. Ali nós iríamos anular e fazer o quê? Um equipamento turístico, onde tinha um parque aquático para os pedalinhos e também um plano inclinado. Mas ele doou em plena pandemia, com apoio da Câmara. Então, para que um prefeito quer mandar na Câmara? O Sivaldo vai querer eleger o presidente da Câmara? Ele não é tão certinho. Vamos ver. A gente precisa de ver isso, não é? Como a população cobrava também do PT, que o PT tinha uma postura de todo certinho, etc., não é? E tinha algumas falhas, não é? Nós devemos cobrar no próximo prefeito essa pureza entre aspas, né? Se vai destinar cargos para os vereadores, se vai mandar na escolha do presidente da Câmara. No nosso projeto, está escrito, inclusive, no programa de governo, nós não iríamos fazer isso. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhum remédio amargo para a população. A rigor, a população trocou 6 por meia dúzia, porque Sivaldo não é igual a Zaqueu, que é igual a Isaías, que é igual a Silvino. Ambos são de direita, ambos são defensores do sistema capitalista, ambos são defensores dos interesses da burguesia e são contrários à emancipação política dos trabalhadores do campo e da cidade. Ou seja, eles são contra uma nova sociedade que nós defendemos, socialista. Então, ficou praticamente a mesma coisa, mudou somente as pessoas. Mas nós devemos reconhecer que foi importante, certo? Derrotar o grupo dominante sob o comando do prefeito Isaías Regis. Isso foi importante. Agora, Paulo, pela própria natureza, né, ideológica dos partidos, ou seja, do PSB e do PT, nós não teríamos um governo diferenciado com a ascensão do Sivaldo à prefeitura de Garanhuns? Ou seja, sairíamos dessa qualificação que você tem colocado aí de que seria 6 por meia dúzia? Não seria um novo governo? Já não seria um governo de esquerda, PSB e PT? Olha, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, só tem o S de socialista. O próprio Paulo Scaff, presidente da FIEP de São Paulo, que foi candidato a governador pelo PSB, dizia que o S era só uma letra. O PSB de Sivaldo participou da cassação de Dilma Rousseff. Aqui em Garanhuns, o Sivaldo participou de uma passeata pela cassação de Dilma Rousseff, a ex-presidente, e detonando Lula por corrupção.
Então, o Silvino Duarte, por outro lado, ele não foi receber a comitiva presidencial quando o Lula era presidente e ele perdeu 2 anos do governo Lula. Cadê as reivindicações? Luiz Carlos perdeu 6 anos do governo Lula, que nós denominamos esse pessoal todinho de legião estrangeira. E Sivaldo, apesar de ser de Garanhuns, é da legião estrangeira também, porque legião estrangeira independe de certidão de nascimento. A candidatura dele é decidida no Recife. Vários candidatos a prefeito, as suas candidaturas eram definidas e decididas em outro fórum, em outras cidades. Basta você verificar os apoios que esses candidatos tinham. Não eram todos, evidentemente, mas uma boa parcela. A decisão da sua candidatura, Silvino, foi assim, né? Zaqueu foi assim, Sivaldo também dessa forma. Então eles não têm independência política nem econômica. Muda as pessoas. Vamos ver se vai mudar os métodos. Eu acho que não. E começa pela escolha da Câmara dos Vereadores. Se o prefeito decidir interferir na escolha, aí já começa a mesma situação anterior. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas a probabilidade é enorme. Agora, uma questão, quando você fala que estava o PT, na realidade o PT capitulou e se aliou ao Carrasco. Sivaldo, o PSB, é o Carrasco do PT. Se você for observar a eleição na cidade de Recife, vai constatar isso que eu estou lhe dizendo. O João Campos detona o PT, dizendo que não deve votar no PT para eles não voltarem. E eles são aliados do PT. Então o Carrasco, não é? Então Sivaldo foi o Carrasco do PT. E o PT vacilou, porque o PT tem uma política de conciliações de classe, certo? Então fica uma situação muito complicada. O PT deu a Sivaldo um verniz de esquerda que ele não tem. O PT fez isso, deu um verniz de esquerda a Sivaldo, ele não tem esse verniz e divulgaram uma espécie de terrorismo eleitoral contra a minha candidatura, porque desde a eleição passada existem grupos que fazem campanha contra a candidatura de Paulo Camelo, desde a passada de deputado federal, e agora foi mais gritante. Existiam grupos que diziam assim, ligados, é claro, a Sivaldo: se você votar em Paulo Camelo, você vai ajudar a eleger Silvino. Veja que a diferença foi muito pouca. Eu perdi nessa brincadeira uns 3 a 4 mil votos, porque houve esse terrorismo eleitoral. Não vote em Paulo Camelo, porque senão Sivaldo vai perder as eleições. Agora tem um detalhe: nós do PCB, nós do PSOL e com o apoio da UP, nós não fazemos parte da base aliada do governador Paulo Câmara Lenta. Nós não fazemos parte. Quem faz parte é Zaqueu. Zaqueu teve 16 mil votos. Se a negociação entre eles falhou, que eu acho que falhou, porque Zaqueu é da base aliada do governador. Os seus apoiadores, os deputados que apoiam o Zaqueu, fazem parte da base aliada do governador Paulo Câmara Lenta. Então, se não houve um consenso, é um problema deles. Então, Zaqueu foi candidato até o final. Agora o PT, no meu modo de entender, capitulou e deu a Sivaldo um verniz de esquerda que ele não tem, não é? Então, ele se aliou com o Carrasco. O PT fez um negócio meio desmantelado. Não é a primeira vez que o PT faz. Quando o PT se aliou com Isaías, que Rosa Kiduti foi vice, então o PT foi massacrado pelo prefeito Zé Regi. A vice queria ser candidata a deputado estadual, ele mexeu com os pauzinhos e não permitiu. Na eleição seguinte, o PT continuou com Isaías e sem nada, sem secretaria, sem nada. E agora o PT mudou apenas de Carrasco. Antes era Isaías, agora é Sivaldo. E você observa na eleição no Recife o que o pessoal do PSB está fazendo com a candidatura de Marília. Não é? Vários boatos que se espalham na cidade, etc. O próprio João Campos dizendo que não vote em Marília para o PT não votar para o poder. Quer dizer, e o PSB tende em 2022 se aliar com a direita, seja Dória, seja o Luciano Huck, seja o Sérgio Moro,
Quer dizer, essa é um balaio de gato, né? Uma coisa meio complicada. Então o PT errou demais em dar esse verniz de esquerda a um candidato de direita e que é Carrasco. E pior é o seguinte, o PT de Garanhuns não reage, não diz nada, fica calado, bico calado. Isso aí é que é complicado, né? Ô Paulo, é claro que também pela própria natureza da competição, né, na busca dos votos, e só pode haver um vencedor, né, que é, no caso, o eleito para exercer as funções de prefeito. Claro que uma chapa composta pelo vice-prefeito e tal, mas, enfim, é um só. E também, né, aqueles que não conseguem a sua ascensão podem ser chamados, né, de vencidos ou derrotados, enfim, como queira qualificar, que adjetivo você queira colocar. Mas, na sua opinião, quem é o grande vencedor dessas eleições aqui em Garanhuns e quem é o grande derrotado? Né? O grande vencedor, portanto, na sua opinião, foi o Sivaldo em conseguir a vantagem e ser eleito, e a cidade de Garanhuns por ter feito essa mudança, ou seja, seriam, portanto, vencedores toda essa proposta. Houve um derrotado apenas, ou todos que não conseguiram essa ascensão, na sua opinião, se sentem derrotados pelo processo como foi? Enfim, qual é a análise que você faz entre vencedores e derrotados? Bom, derrotados, o grupo de Isaías Regis é o grande derrotado. O prefeito, o ex-prefeito Silvino Duarte perdeu as eleições com uma diferença muito pequena, exatamente porque se omitiu de participar dos debates. Esse foi um fator determinante. E ele poderia usar um argumento muito forte de não ter participado do debate, é que o nível do debate foi muito baixo. Ele não usou esse argumento. O que se passava a ideia é que ele estava na frente na pesquisa, porque essa pesquisa ninguém sabe que pesquisa é essa, ninguém sabe quem é que paga a pesquisa, porque é uma pesquisa em Garanhuns que custa mais ou menos R$10 mil, e eu não sei quem é esses bondosos que pagam tanta pesquisa, não é? Então, um dos fatores que Silvino perdeu é porque ele não foi para o debate. E ele poderia usar esse argumento, que o nível do debate foi muito baixo. Inclusive, no debate na Rádio Jornal, teve até impropérios dito no debate. Então, um candidato a prefeito que diz impropérios no debate, fica muito complicado. Evidentemente que quem venceu é o grande vencedor. Não tem. Então, o perdedor é o grupo de Isaías, o vencedor é o grupo de Sivaldo, com todas essas nuances, com todos esses problemas. Porque se você for computar os votos dados em Paulo Camelo, Walter Couto, Ronaldo, Silvino e Zaqueu, a soma desses votos é bem superior a Sivaldo. Se você for considerar os votos de toda a oposição, os votos é muito superior aos que foram dados em Silvino, que era o candidato à situação. Então são coisas relativas. Evidentemente que todos nós torcemos que um novo governo faça alguma coisa. Eu estava observando hoje uma coisa interessante. Quando eu vim para cá, aí um taxista falando, mas a cidade está aí, o comércio não está bem, etc, etc. Aí eu estava me lembrando que de 2 em 2 anos, a burguesia consegue alugar imóveis e grandes salões para os seus comitês na principal avenida da cidade, na Avenida Rui Barbosa. Vocês observam que há muito tempo que os candidatos da burguesia conseguem alugar imóveis naquela avenida e são aluguéis caros. E aonde é que está o desenvolvimento, o comércio? Então, se aquele imóvel foi alugado hoje, certamente amanhã é uma loja, sei lá, um restaurante, etc. Não, mas eles encontram sempre um imóvel para alugar na principal avenida da cidade. É você comparar com a Avenida Conde da Boa Vista no Recife, a Avenida Paulista em São Paulo. Quer dizer, imóveis que estão fechados
e passam muito tempo fechados. Na próxima eleição você vai ver que é a mesma coisa. A burguesia alugando imóveis na Avenida Rui Barbosa, e cadê o comércio, que não se expandiu? Então a situação da nossa cidade é muito confusa, mas a população precisa de votar em quem apresenta as melhores propostas. É preciso que a população tenha conhecimento da origem de cada candidato. Isso aí é muito importante. Como é que você vai eleger um prefeito, aí não sabe a origem do candidato, não é? Eu achei uma coisa interessante no debate na Rádio Jornal. Eu, de propósito, mandei meus dados e natural, Garanhuns e tal. Outros parece que colocaram também isso. A Rádio Jornal, ela fez questão de não dizer a naturalidade dos candidatos. Uma coisa, até eu reclamei do chefe lá da rádio, por que é que vocês não dizem de onde é o candidato? O candidato é de onde? É de Brejão, é de Lagedo, é de Caruaru, é de Princesa Isabel, é de Cachoeirinha, é de Gravatá, de onde ele é? Porque virou uma brincadeira ser prefeito de Garanhuns. E você chega aqui, com pouco tempo, já quer mandar na cidade, quer ser o prefeito, etc. Então a população precisa de acordar. Essa questão da legião estrangeira, que fazem 44 anos, quando terminar o mandato de Isaías, que nós somos governados por prefeitos de outra cidade. Nada contra, mas eles fracassaram. Hospital Municipal fechado, Festival de Géis cancelado, a Colina Antas foi cortada em sua cumieira, o meio ambiente cada vez mais é agredido, o nosso patrimônio não é preservado. Quer dizer, perderam 8 anos do governo Lula, uma série de coisas. Então nós não podemos continuar com esse atraso. Então a população precisa de ajudar também. Vestir a camisa da cidade é uma coisa importante, apesar da nossa cidade ser cosmopolita. Então o pessoal que vem para cá e se mete em política, a cobrança tem que ser dobrada. Evidentemente que vai em várias pessoas que vêm para cá, professores, bancários, etc., procurando contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Tudo bem, mas tem outros que querem mandar na política. Então nós precisamos de acordar para Jesus. Não pode ser desse jeito. Uma cidade com mais ou menos 140 mil habitantes, aí você vai, uma cidade praticamente universitária, você vai para um debate e o nível do debate muito baixo. Que o Silvino poderia, eu não vou dizer isso, não ia dizer isso antes, mas hoje eu posso dizer para a sua eleição, usar isso como argumento. Eu não vou para o debate porque o nível é baixo. E foi baixo na Rádio Jornal e foi baixo também na Marano, com vários problemas diferentes entre si, mas tivemos um debate muito a desejar para a cidade. 140 mil habitantes, uma cidade universitária, um povo esclarecido, uma classe média pujante, uma cidade mais urbana do que rural, e ter uma coisa dessa natureza. Teve fatos lamentáveis nos debates. Ô Paulo, eu tenho aqui inclusive alguns ouvintes que estão fazendo referência exatamente ao debate lá da Rádio Jornal, que você participou, e que uma pergunta você fez, uma pergunta não, na verdade foi um comentário que você fez, né, uma resposta do Sivaldo sobre a questão do teleférico, né, quando ele citou o seu projeto, e aí você tinha expressado de que ele poderia ser no máximo um gerente do teleférico por copiar propostas, né, suas. Aí tem ouvintes aqui perguntando que caso o Sivaldo faça esse projeto virar realidade, se tornar, portanto, né, ter um teleférico aqui na cidade de Garanhuns, convidasse você, portanto, para ser administrador desse projeto, você aceitaria? Né? São ouvintes aqui perguntando a mesma história. Olha, durante o debate, durante a campanha política, nós temos que ter uma posição firme, e aqueles que tentam copiar o nosso projeto, nós temos que reagir. Quando a pessoa copia o projeto assim como ele fez, daquela forma, é porque ele se sente superior. Eu vou falar do teleférico, ele vai ficar calado
e vai ficar por isso mesmo. Então ele se sente como uma figura superior, como ele é amostrado, como é Isaías. Isso é uma função do amostramento. Então, como Isaías é amostrado, é arrogante, não é? E pagou caro por isso. Evidentemente que a resposta imediata e uma resposta em alto nível era dizer que ele estava copiando, como de fato o Sivaldo Albino não tem proposta. Me lembro que na eleição de 2016, a única coisa que ele dizia era criar um galpão da criatividade, que ele nem sabia como era essa proposta. Ou seja, nós temos as melhores propostas, mas a população não tem a melhor escolha. A população precisa de aprender, quando vai no supermercado, não escolhe os alimentos estragados, vencidos, mas na política escolhe. Se o Sivaldo Albino quiser implantar o teleférico, está à vontade, como outras propostas nossas, como quando o prefeito Zé Regi assumiu, aliás, antes de assumir, nós tínhamos colocado para ele à disposição essa proposta do teleférico, inclusive de alteração do plano diretor, mas ele não se interessou por isso. Não se interessou, essa que é a grande verdade. Então o teleférico que Isaías queria implantar era convidar a iniciativa privada. Nós somos contra que a iniciativa privada explore o teleférico. A nossa proposta era, com recurso do governo federal ou estadual ou municipal mesmo, devido à economia que nós iríamos fazer, nós iríamos implantar o teleférico para gerar renda para o município. Se o Sivaldo implantar o teleférico para o Estado administrar, como é em Campos do Jordão é assim. Então toda a renda oriunda do serviço prestado pelo teleférico vai para o governo de São Paulo. Se o Sivaldo implantar o teleférico e a renda for para o governo do estado, então ele não fez nada. É melhor realmente ele desistir e renunciar. Então, se um candidato em plena campanha copia uma proposta, ele deve renunciar à sua candidatura. O mais correto era dizer renuncie, mas como nós somos educados, dissemos simplesmente que ele poderia ser no máximo gerente, mas a resposta correta era que ele renunciasse, porque ele não tem a mínima capacidade de administrar a cidade, não tem proposta. Qual é a proposta? Não tem. Nós temos inúmeras propostas e a principal delas é a Codevan, não é nem o teleférico. O teleférico é importante, mas a Codevan, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Mundaú, essa é a mais importante e que realmente vai alavancar o desenvolvimento de toda a nossa região. Mas veja, Sivaldo ganhou as eleições, já foi procurar o governo Bolsonaro. Mas o PSB não tem tantos deputados? Cadê? Não fez uma comitiva de deputados para em Brasília reivindicar alguma coisa e não levou o vice. Então são essas coisas. Mas a nossa proposta, ela está liberada para que o prefeito Sivaldo Albino faça não só essa, como outras propostas que nós temos e que são pioneiras. A primeira proposta nossa, que eu proponho para o Sivaldo, é reinaugurar o hospital municipal no primeiro mês de mandato, porque inclusive vem verba, continua vindo verba. O prefeito Zé Regi fechou o hospital, mas a verba continua vindo e continua sendo usada na saúde, mas em outra área. Desafio para Sivaldo: reinaugurar o hospital municipal no primeiro mês. A verba continua vindo. Reabra o hospital. Primeira proposta é essa. Não é copiar teleférico,
reabra o hospital, mas nós fomos além, com o hospital de transição, para exatamente se especializar no tratamento da Covid. Você vai no Dom Moura, aí você, paciente por exemplo, quebrou uma perna, aí tem que ficar próximo daquelas pessoas que estão contaminadas com Covid, sujeito, é claro, à transmissão. Muito bem, Paulo, eu já estou atrasado aqui no bloco, quero lhe agradecer mais uma vez, né, por ter vindo aqui à nossa emissora, desejar, portanto, muito sucesso nas suas atividades. Como sempre, né, você sabe que o espaço está aqui aberto para discutirmos os mais diversos assuntos, né, sempre à disposição, e parabéns mais uma vez, né, pelo trabalho, né? O resultado, como a gente sabe, nas urnas não foi aquilo esperado, né? 853 votos, acho que surpreendeu muita gente que esperava uma votação até bem maior para você, né? Mas de toda forma foi um trabalho feito, né? Honesto e bem feito. Então parabéns para você e para todos que compuseram essa iniciativa. Sucesso e até uma próxima oportunidade. Bom, obrigado a todos, a Rádio Marano, todos os nossos conterrâneos, especialmente aqueles que votaram conosco. O terrorismo eleitoral influenciou, nós perdemos 3 a 5 mil votos com essa brincadeira de dizer que eu estava atrapalhando o candidato de direita. Eu não atrapalho o candidato de direita. A nossa chapa era única, uma chapa de esquerda. E no próximo domingo, nós do PCB recomendamos, sugerimos que as pessoas votem em Marília Reis 13 para derrotar o PSB de Sivaldo no Recife, que está atacando o PT. 13 é a opção. Nós do PCB, apesar de termos divergências políticas com o PT, que é um partido de conciliação de classe, mas é um partido de centro-esquerda, nós recomendamos o voto em Marília 13. A coligação é PT com PSOL. Então nós não somos sectários, nós somos corretos, somos coerentes. Então precisamos sim de derrotar o PSB no Recife, porque a administração do PSB é um desastre. Tomara que a administração do Sivaldo não seja um desastre aqui em Garanhuns. Vamos ver, vamos torcer. Mas o projeto nosso está aí, pode copiar à vontade, porque a eleição já passou, temos que desarmar os palanques, não é? Mas temos que fazer as nossas críticas. Desafio é esse: não intervir na escolha do presidente da Câmara, não destinar cargo para vereador e abrir hospital no primeiro mês, porque inclusive Sivaldo foi o maior crítico de Isaías com relação ao fechamento do hospital. Só que ele não dizia como foi feita essa forma, que eu não vou me estender aqui, que já passou do horário, como foi feito isso, mas ele era um dos maiores críticos, dizia que Isaías fechou o hospital municipal para beneficiar a clínica Queiroz Monteiro. É mentira. É mentira, não foi esse o objetivo. A clínica Queiroz Monteiro fazia só consultas. O hospital era cirurgia. Isaías dizia que era uma enfermaria, não era. Fez 4.000 cesáreas aproximadamente e 5.000 pequenas cirurgias. Desafio: reabra o hospital que você tanto criticou. E por que não reabre agora, no primeiro mês? Era a nossa proposta: reabrir o hospital e concluir as creches. Mas tudo bem, obrigado a todos, feliz ano novo, que o próximo ano seja de muita luta, e eu creio que no próximo mês a gente pode voltar aqui, inclusive para falar sobre a vitória de Marília no Recife. Nós somos um partido coerente, aprovamos e apoiamos a Marília e estamos engajados em sua campanha, mesmo com o PT com problemas. É isso aí, obrigado. Ok, Paulo, saúde para você, Deus abençoe mais uma vez, um grande abraço, meu amigo. São exatamente 10 horas e 42 minutos, eu preciso ir aqui a um rápido intervalo, a gente volta já, daqui a pouco vamos falar sobre a Universidade de Pernambuco, rapaz, né? A UPE tem novidades aí no que diz respeito ao ano letivo 2020, vai ser retomado, portanto, só 2021, em fevereiro de 2021. E vamos falar também sobre
o bônus na nota do Enem em relação a alguns cursos que serão oportunizados pela Universidade de Pernambuco. Tá bom? Daqui a pouco, portanto, nosso entrevistado é o reitor da Universidade de Pernambuco, professor Pedro Falcão. E vamos falar também sobre a convocação de um atleta aqui de Garanhuns, um judoca, filho do nosso amigo Carlos Tevano, para a seleção brasileira de judocas, rapaz, né? Isso a gente fala já, portanto, daqui a pouquinho. 10h43, até já. Bom dia, Marano.